E aí, cartoleiras e cartoleiros, cheguei! Como que vocês estão? Como que vocês foram na última rodada? Mitaram? Choraram? Eu fiz 61 pontos. Não foi uma pontuação alta, é verdade, porém eu vi que teve bastante times que pontuaram bem mais abaixo que isso. Afinal, a rodada foi bem diferente, foi bastante atípica. O Grêmio levou o gol do Vasco, o Santos perdeu para a Chapecoense em casa, o Paraná teve sua primeira vitória fora de casa, que foi contra o América Mineiro. E uma curiosidade é que o Paraná tinha vencido em casa, o último jogo que tinha vencido em casa foi também contra o América Mineiro. Ou seja, foi uma rodada aí com bastante surpresas. Óbvio que eu também tive algumas apostas que foram boas, que foi em relação ao Vitinho, coloquei ele de capitão, ele fez 13 pontos, dobrou a pontuação, fez 26 pontos. Claro que eu não poderia deixar de falar sobre o jogo que eu fui assistir do Atlético Paranaense e do Cruzeiro. Eu fiquei super feliz com o jogo, em conhecer a Arena da Baixada, ela é muito linda, e também porque eu assisti o Arrascaeta pessoalmente, que vocês sabem, né? Eu gosto muito dele, eu falo que ele é o jogador que eu mais gosto do Brasileirão esse ano. Então é isso, falando da Arena da Baixada, eu comprei a minha mascotinha do CAP, ele é coisa mais fofa. Eu tenho o objetivo de ir em todos os estádios do Brasileirão, um sonho que eu tenho, quem sabe consiga cada cavalinho de todos os times do Brasileirão. E eu voltei pra falar, na verdade é um vídeo que eu fiz no final, e agora eu vou colocar aqui no meio do vídeo mesmo pra vocês. Eu tirei foto com o Sobs e com o Barcos no jogo do CAP do Cruzeiro, o Sobs foi muito gente boa, super querido. Então eu vou colocar pra vocês as duas fotos que eu tirei com eles. E muitas pessoas falaram que você torce pro Atlético, você é atleticana, né? Não, eu não torço pro Atlético Paranaense. Pra falar a verdade, eu simpatizo com vários clubes brasileiros, todos aqueles que me ajudam a ir bem no Cartola. Eu vou torcer a favor, claro. E todos os times eu gosto, eu me sinto super confortável por falar sobre os clubes brasileiros. Não tem essa, torço pra tal time ou não, acompanho todos aqueles que fazem parte do Brasileirão, principalmente do Cartola, né? Que faz com que a gente fique mais próximo. Acredito que o Cartola traz a gente mais pra perto do futebol brasileiro, porque a gente acaba conhecendo vários clubes, vários jogadores diferentes e, claro, as torcidas também. E agora sim, vamos para a 34ª rodada do Brasileirão, reta final, faltam pouquíssimas rodadas, pouquíssimas partidas, e aí quem será o campeão? Será que será o Palmeiras mesmo? Vem conferir meu time. E a minha formação escolhida para a rodada foi a 3-4-3, com zagueiros e 4 meias, e meu goleiro escolhido foi uma aposta minha primeira aposta para a rodada, que é o Jandrei, o goleiro da Chapecoense, que enfrenta em casa o Botafogo. Essa partida da Chape contra o Botafogo é uma partida muito importante para o time catarinense, porque tá buscando fugir da zona de rebaixamento, quer continuar na Série A, ou seja, é um jogo muito importante para a Chapecoense, que precisa bastante dos 3 pontos. O Jandrei, ele é um goleiro que tem umas boas pontuações no Cartola, porque ele é um goleiro que faz bastante defesas difíceis. Acredito que contra o Botafogo ele será bastante exigido, podendo, quem sabe, manter o saldo de gols e fazer algumas DDs aí que garantam uma boa pontuação nele. Portanto, escolhi ele para ser meu goleiro para a rodada. E meu primeiro zagueiro para a rodada será o Gustavo Gomes, o zagueiro do Palmeiras, que enfrenta em casa o Fluminense. O Palmeiras é líder do campeonato, busca muito se manter na liderança, principalmente, e, claro, conquistar o Campeonato Brasileiro. Em 10 jogos disputados, o Gustavo Gomes manteve 7 saldos de gols, ou seja, uma média super boa. Também tem 2 gols no campeonato, que ajuda na pontuação que ele tem no Cartola, já que ele não é um zagueiro que dá muitas RBs aí na partida, tem uma média de 1,5 RB por jogo, mas o Palmeiras precisa muito da vitória, vai com tudo contra o Fluminense, e eu tô apostando no Gustavo Gomes. O meu segundo zagueiro será o Rodrigo Moledo, zagueiro do Internacional, que enfrenta em casa o América Mineiro. Assim como o Palmeiras, o Inter também busca bastante essa vitória, e o Inter tem boas chances aí de manter o saldo de gols, assim eu espero, contra o América. O Moledo, assim como o Gustavo Gomes, ele já tem 2 gols no campeonato, tem uma média também de 1 RB por jogo, mas o bom mesmo do Moledo é a sua média em casa, que chega a 7 pontos. O meu terceiro e último zagueiro para dobrar com o Moledo é o Vitor Cuesta, zagueiro do Internacional. O Cuesta, ao contrário do Moledo e do Gustavo Gomes, ele já é um zagueiro que rouba bastante bolas, tem uma média de mais de 3 RBs por partida, também já tem gol no campeonato. E como eu falei, o Internacional busca muito essa vitória contra o América Mineiro.
E o Inter com certeza tem boas chances de manter o saldo de gols diante do América. Precisa bastante da vitória, então acredito na defesa do Inter. Portanto, dobrei a minha zaga com o Vitor Cuesta e com o Moledo. Lembrando que o Cuesta também tem uma média super boa em casa, chegando a quase 8 pontos. E o meu primeiro meia para a rodada será o Bruno Henrique, o meia do Palmeiras, que enfrenta em casa o Fluminense, como eu já falei. O Palmeiras precisa bastante da vitória, líder do campeonato, quer conquistar o título do Brasileirão. E contra o Fluminense, acredito que o Palmeiras vai se entregar literalmente para o jogo. O Bruno Henrique, ele é um dos jogadores em destaque pelo lado do Palmeiras. Já tem 8 gols no campeonato, 2 assistências também, e tem uma média de 2 RBs por jogo. A média do Bruno Henrique em casa é de 7 pontos, uma média super boa por Cartola. Acredito que contra o Fluminense ele consiga fazer um bom jogo e quem sabe pontuar bem para deixar a gente bem feliz. E o meu segundo meia para a rodada será o nosso Hazard brasileiro, que fazia tempo que eu não escalava ele, é o Zé Rafael, o meia do Bahia, que enfrenta em casa o Ceará. O Ceará é um time que está jogando bastante ofensivo fora de casa, o que pode ajudar o Zé Rafael a roubar algumas bolas aí no meio da partida. Ele não está fazendo muito gols nesse campeonato, mas já tem 3 FTs na competição. Jogando em casa, o Bahia é bastante forte, acredito que consiga ir buscar uma vitória diante do Ceará. Precisa bastante desses 3 pontos contra o Ceará. E o Zé Rafael é um destaque aí pelo lado do Bahia, o jogador referência, tem uma boa média pro Cartola e jogando em casa chega a ter uma média de quase 7,50, ou seja, com certeza estará no meu time para a 34ª rodada. E o meu terceiro meia para a partida, para a rodada, será o Patrick, o meia do Internacional, que enfrenta o América Mineiro em casa, como eu já falei. O Inter precisa bastante dessa vitória contra o América Mineiro. E o Patrick, ele é um jogador bastante regular pelo lado internacional, possui bons jogos e boa média no Cartola também, chegando a 7 pontos de média, ou seja, uma média super boa. Já tem gol no campeonato, tem assistências também. Acredito que contra o América ele consiga fazer um bom jogo aí e trazer aquele Patrick de volta, que fazia boas pontuações e boas mitagens para a gente. E a minha segunda aposta para a rodada é também mais um jogador da Chapecoense, que é o Dofo, meia da Chapecoense, que vai jogar contra o Botafogo na Arena Condá. O Dofo tem sendo um dos nomes deles pelo lado da Chapecoense, fazendo bons jogos, sendo bastante regular para a Chape. Ele tem 12 jogos no Brasileirão e já tem 3 gols e possui uma média de mais 6 pontos jogando em casa, uma média muito boa. Contra o Botafogo, acredito que ele consiga fazer um bom jogo, afinal a Chapecoense precisa bastante da vitória, o estádio estará cheio, já que a torcida quer que o time saia logo da zona de rebaixamento, quer se manter na Série A, portanto eu tô apostando nele porque acredito que ele faça um bom jogo. E o meu primeiro atacante para a rodada será o nosso artilheiro do Brasileirão, Gabigol, jogador do Santos. O Santos joga fora de casa contra o Flamengo, um jogo bastante difícil tanto para o Flamengo quanto para o Santos. O Flamengo aí querendo os 3 pontos para tentar buscar o campeonato e o Santos também querendo se manter no G6 da competição. Se manter não, entrar no G6. O Santos precisa bastante da vitória contra o Flamengo e o Gabigol, ele é um jogador aí de jogos grandes, costuma marcar em jogos importantes. Já tem 16 gols no campeonato, como eu já falei. Tá sendo o artilheiro aí da competição, tá sendo o nome do Santos. O Santos precisa bastante dele. E no último jogo no Maracanã contra o Vasco, ele marcou 3 gols. Vai que contra o Flamengo aí surge de novo esse Gabigol e marque mais 3 gols na competição. E o meu segundo atacante para a rodada será o Nico Lopes, atacante do Internacional, que enfrenta o América Mineiro, como eu já falei. O D'Alessandro está suspenso da rodada, o que isso significa? Nico se torna aí oficialmente um jogador para bater falta, bater escanteio pelo lado do Internacional. Ele está sendo, na minha opinião, um dos melhores jogadores aí pelo lado do Inter. Tem uma média de quase 7 pontos jogando em casa, uma média muito boa pro Cartola. Já tem gol na competição, assistência também. O Inter é o segundo colocado na competição e para se manter aí no sonho, na busca pelo título, precisa bastante ganhar do América e eu acredito que o Nico seja aí um jogador fundamental pelo lado do Internacional. E agora, por fim, o meu último atacante para a rodada será o Dudu, atacante do Palmeiras, que enfrenta o Fluminense. O Dudu tem sendo um dos nomes aí pelo lado do Palmeiras, vem fazendo bons jogos e boas pontuações, sendo regular em alguns jogos. No último jogo ele estava suspenso, então ele vem bastante motivado para esse jogo, 100% aí. O Palmeiras precisa muito da vitória contra o Fluminense e o Dudu é fundamental aí, já que vem sendo um dos jogadores de destaques no ataque do Palmeiras. O Dudu já tem 6 gols na competição e 11 assistências, algumas de escanteio. Já pensou, ele bate no escanteio e o Gustavo Gomes faz um gol? Seria meu sonho? Seria meu sonho. Sem contar que o Dudu vem sendo aí um dos jogadores de melhor fase ao lado do Palmeiras. E o meu técnico escolhido foi o Odair Hellmann, técnico do Internacional, que joga contra o América Mineiro. Eu optei por ele porque coloquei 2 jogadores do Inter na minha defesa, o Cuesta e o Moledo.
Também coloquei no meio de campo o Patrick e o Nico no meu ataque, ou seja, 4 jogadores do Internacional. E acredito que o Inter deva manter, eu espero que mantenha o saldo de gols diante do América Mineiro e faça aí um bom placar diante do time mineiro. E o time ficou assim, custando não sei quantas cartoletas, afinal tô fazendo o time agora à noite, né, segunda-feira à noite. E o mercado está fechado, rodada no meio da semana. Para quem não sabe, serão 2 rodadas aqui, rodada na semana e final de semana, ou seja, fica bastante corridinho. Mas aqui lado tá passando para vocês o time certinho, o valor dele também. E caso tenha alguma mudança, como vocês já sabem, eu irei postar como eu sempre faço. E agora vamos para os quase convocados para a seleção do Olé feminino, que é o meu time. Começando pelo goleiro Everton do Palmeiras, nas laterais o René do Flamengo e o Sander do Sport. Na zaga, o Leonardo Silva do Atlético Mineiro e o Jeromel do Grêmio. No meio de campo, o Elber do Bahia, o Jair do Sport e o Everton Ribeiro do Flamengo. Já no ataque seria o Damião do Internacional, Max Lopes do Vasco e o Everton do Grêmio. E o técnico quase escolhido foi o Filipão, o técnico do Palmeiras. E agora vamos falar de ligas. Quero falar sobre a Liga dos Youtubers, que está acontecendo desde que começou o campeonato, aí no segundo turno, retorno do campeonato. Aqui ao lado está passando para vocês certinho a pontuação dos times e os times que estão participando. Para quem tem curiosidade e quer saber mais sobre a liga, é só entrar na descrição do vídeo e acessar o site ali sobre a liga, que tem tudo bem detalhado para vocês. Eu iria criar mais uma liga mata-mata, porém eu estou com as ligas mata-matas cheias, não tenho como fazer mais umas, mas na próxima rodada, quando terminar alguma outra liga, eu faço uma menor, com menos times, mas para simbolizar mais alguma liga aqui no canal. E chegamos ao final de mais um vídeo. Estamos nos despedindo já do campeonato, reta final do Brasileirão. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Os meus 2 times, tanto o principal quanto os quase convocados. Lembrando que se tiver alguma mudança, qualquer alteração que seja, eu irei avisá-los, como eu sempre faço, colocando aqui no YouTube, na aba Comunidade, e também nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Caso você não seja inscrito, aproveite e já se inscreve no canal, curta, compartilhe e comente também. Um beijo, uma boa rodada, uma boa mitad e fui!